Vamos lá, gente. Vamos começar agora a lei de execução penal, tá? Daqui a pouco tá saindo aí o PCS e também vai servir para o próximo concurso do efetivo. A lei de execução penal também nós temos um acrônimo que chama LEP, né? Ela é o coração da prova. Então, qual que é a diferença de estudar para o sócio e para penal? No sócio você estuda o ECA. Na penal você estuda LEP e NEP. Beleza? Então vamos lá. Disposições iniciais, então. Então, quando eu estiver falando de maior de idade, 18 anos, beleza, pessoal? A gente vai usar a lei de execução penal. Quando eu estiver falando do menor, ou seja, que ainda não completou 18 anos, beleza? Nós vamos estar falando do ECA. E, excepcionalmente, o ECA, ele abrange o jovem adulto, que vai de 18 a 21 anos. Mas isso aí é uma excepcionalidade. Tranquilo? Então, a partir do momento, né, nós estamos falando ali de um maior, ele comete um crime, um delito, né? Nós temos várias fases, né, para você enxergar melhor no âmbito penal. Nós temos a combinação de leis, que quando o Congresso Nacional ele formula uma lei falando que isso aqui é um crime. Então, cuspir a rua é um crime. E somente o Congresso Nacional, somente o Legislativo Federal, a União, a figura do Legislativo, pode combinar, né, crimes e penas. Então ele fala, isso aqui é um crime. Então ele formula uma lei de drogas, lei Estatuto do Desarmamento, né, a lei de armas, lei de abuso de autoridade, né, o próprio Código Penal. E beleza, aquilo ali é então um crime. A partir do momento que você comete aquilo, já tem a lei em vigor, você vai para a segunda fase do espectro penal, que é o julgamento, onde nós teremos um juiz da sentença, um juiz que vai te julgar para ver se você é culpado ou inocente. Você foi inocente, para por ali, absolvido, ok, inocentado. Foi condenado, bateu o martelo, você foi condenado, beleza? Então você vai avançar para a terceira fase. E qual é a terceira fase? É a lei de execução penal. Essa fase ela é cumprida numa unidade prisional. A terceira fase é de fato você pagar o mal pelo mal, né? Temos os fatores, os objetivos da pena. Segundo o Pacto São José da Costa Rica, a pena ela tem dois objetivos: a reforma e a readaptação. Vocês lembram? Nos estudos de Pacto São José da Costa Rica. Então a pena ela tem a função de reformar o caboquinho, né? Quando a gente estuda criminologia, nós estudamos a questão preventiva, a questão retributiva e a questão punitiva e a questão ressocializadora. Então, a pena, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, ela tem três funções. A função preventiva, né, que aí o cara preso e não vai fazer merda. Essa é a ideia, em tese, né? A função ressocializadora, para ele se readaptar, aprender, reaprender a viver em sociedade, ou aprender, né? Se nunca aprendeu, é aprender. Se ele já aprendeu, mas esqueceu, reaprender, né? E a função retributiva. Essa retributiva é pagar o mal pelo mal, é fazer ele sofrer. Mas é um sofrimento controlado, é um sofrimento legalizado.
Então, o objetivo da lei de execução penal é esse aqui. Ele vai efetivar a decisão ou a sentença do juiz civil, não, na esfera penal. Quando alguém comete algum crime, algum delito, ele é julgado na esfera civil, não, na esfera penal, de sentença criminal. Beleza, pessoal? E a integração social e harmônica do condenado. É a questão da ressocialização. Como que isso cai em prova? Eu coloquei de preto esse quadrinho. É a primeira coisa que você tem que memorizar. Quando cai em prova, é exatamente pedindo a leitura fria, o ipsis né? Ali da LEP. Beleza, pessoal? Efetivar decisão ou sentença civil, não. Efetivar decisão ou sentença criminal. Integração pedagógica do condenado, não. Integração social. Então a banca, ela muda essas letrinhas aqui, beleza? Essas palavras, tranquilo? Terceira fase já foi. Jurisdição ordinária em todo o território. A LEP, ela vale em todo o território brasileiro. É uma lei federal, diferente da NEP, que é a norma de execução penal que vale só em Minas. Tá? Por que é isso? Vai ver aqui embaixo uma competência concorrente. Você não precisa estudar isso. O que é uma competência concorrente? Exemplo. O Congresso Nacional, ele editou a LEP. Beleza? Âmbito penal, ele editou ali as normas de execução dentro de uma unidade prisional. O que o preso tem direito, quais são os deveres do preso. Só que concorrentemente, depois que foi editado, então, para complementar o Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, eles editaram a norma de execução penal. Tranquilo, beleza? Por isso que a gente fala que o direito penal é uma competência concorrente. Está lá, salvo engano, no artigo 23 da Constituição Federal. Aí vai avançando os artigos 23, 24, 25, competências exclusivas, privativas, competências comuns, concorrentes. Beleza, pessoal? Então vale a LEP, ela vale em todo o território. Em qualquer caso. Ah, mas o cara foi condenado por um crime eleitoral. O cara foi condenado por um crime militar. Veja bem, daqui a pouquinho, quando ele é militar, ele não fica preso no mesmo local. Ele fica geralmente preso no quartel, tá? Mas ele segue também ali as prerrogativas da LEP. Beleza, pessoal? Então, qualquer caso de condenação, tá? Outra coisa também que você tem que decorar. A LEP, de acordo com a LEP, como é feita a classificação dos presos? De acordo com o seu grau de periculosidade e prontuário do preso. Não. De acordo com o seu grau de escolaridade. Não. De acordo com seus antecedentes criminais e personalidade. É assim que vai classificar ele. Para qual unidade que ele vai. Se ele é um preso perigoso, ele vai para uma unidade mais de segurança máxima. Beleza? Se ele é um perrapado, uma segurança média, né? Então, de acordo com seus antecedentes e personalidade. Outra decoreba. Beleza? Quando eu falo caráter misto da LEP, por que é caráter misto? Porque algumas coisas você vai ver que depende da autorização do juiz. Outras coisas você vai ver só a autorização do diretor, no âmbito administrativo. O diretor não precisa ficar passando tudo.
para o juiz. Beleza? Ok. Isso aqui também cai muito, tá? O preso, ele vai ter os seus direitos conservados. Aí a banca coloca, inclusive, os direitos atingidos pela sentença. Não, não, não. Vamos lá. Quando o juiz, ele dá uma sentença para o preso, uma condenação, ele fala assim, ó, você vai ficar preso por 10 anos. Qual foi um direito fundamental básico que o preso não vai ter mais? Um direito civil básico, né? Liberdade. Não toda a liberdade. Liberdade de visita, liberdade de culto, de religião, liberdade de correspondência. Essas coisas ele não perde. Mas a liberdade de ir e vir. É um sofrimento, mas é um sofrimento legalizado. É uma supressão de um direito fundamental, mas é legalizado. Então, ele conserva os direitos que não são atingidos, abrangidos pela sentença. A sentença não conseguiu restringir ali a liberdade religiosa dele. Então, esse direito será conservado. Na sentença do juiz, colocou ele 10 anos, né, de cana, mas não afetou ali, por exemplo, o direito de correspondência. Ele vai receber cartas, ele pode escrever cartas. Entenderam mais ou menos? Não entenderam mais ou menos? Não. Entenderam? Então o preso ele tem todos os direitos conservados, salvo os atingidos pela sentença. Beleza? Ou outro jeito de dizer, o preso tem todos os direitos conservados, desde que esses direitos não tenham sido atingidos, abrangidos pela sentença. Beleza? Tranquilo? Separação. Nós temos 3 formas de separação, tá? Nas regras de Mandela, nós temos a mesma coisa, só que eles acrescentam um outro item. Então você tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá. De acordo com a LEP, como é que é feita a separação dos presos na unidade prisional? Sexo. Homem de mulher. Masculino, feminino. Natureza do crime. A gente vai estudar isso mais para baixo, né? Os perigosos dos mais ou menos, tá? Aí eu coloquei aqueles que cometem crimes hediondos, separado daqueles que cometeram só crime com grave ameaça ou violência, e aqueles que nem violência ou grave ameaça teve, e também não é hediondo. É assim que faz a separação, a gente vai ver na outra aula. Idade. O menor não fica em nenhuma hipótese junto com o maior. Aqui fala que tem que ter essa separação, mas aqui não criminaliza. Aonde que criminaliza isso? Como assim criminalizar? Se o diretor, se o agente, se o inspetor deixar junto, sem justo motivo, aí ele responde por abuso de autoridade. Que, salvo engano, é o artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade. Quando o diretor ou o agente, ele sem justo motivo, de maneira dolosa, ele sabe o que ele está fazendo, ele deixa homem junto com mulher na mesma cela ou no mesmo espaço de confinamento, ou o menor junto com o maior vai também incorrer na mesma pena, uma detenção, beleza? De 1 a 4 anos, mais multa, beleza, pessoal? Então, lá na lei de abuso de autoridade, que vai dar uma pena que criminaliza de fato se isso acontecer. Não é aqui não. Nas regras de Mandela, além dessas 3 separações, a regra de Mandela também coloca que tem que ficar separado os condenados na esfera penal daqueles condenados na esfera civil. Qual que é um tipo de prisão civil?
para a gente. É a única. Não pagamento voluntário de pensão alimentícia. A LEP aqui não fala nada disso. Então, quando um cara não paga pensão, ele fica preso lá junto com os demais. Numa cela mais tranquila e tal, mas fica. Porque na LEP não faz essa separação. É aqueles que foram condenados na justiça penal e aqueles que foram condenados no espectro ali civil. Não tem essa separação. Beleza? Igualdade, tá? Para condenados e provisórios. Vocês vão estudar daqui a pouco que nós temos o preso provisório, que ainda não foi condenado, mas ele aguarda o julgamento preso. E ele geralmente ele fica nos presídios, tá bom? Ou também chamados CERESPs, Centro de Remanejamento Prisional. E aí, vou tratar ele diferente de um condenado que fica na penitenciária, né, que já foi julgado. Tratar ele diferente no sentido ali do dia a dia? Não, igualdade. Embora os provisórios sejam inocentes, que é presunção de inocência. Você não pegou ele, não está condenado ainda. Você só pode falar que ele é um criminoso depois que o juiz bateu o martelo. Embora ele seja presumido inocente, ele vai ser tratado igual. Condenado é tratado igual. Por exemplo, banho de sol. Condenado tem, provisório tem. Alimentação, 3 vezes diárias, o condenado tem, o provisório tem. Acesso ao advogado, o condenado tem, o provisório tem. Salvo exigência da pena. Esse preso aqui, ele é mais perigoso. Então, de maneira fundamentada e por um tempo determinado, esse preso aqui, ele não vai ter banho de sol, porque ele está com um desentendimento com outra cela, com um preso de outra cela. Então, eles são tratados iguais, mas ali se fez um critério diferenciado para preservar a segurança do próprio preso, segurança de terceiros e a ordem da unidade prisional. Beleza? Agora, em regra geral, se trata igual. Agora, um ou outro ali às vezes está cumprindo uma falta, vai ficar numa cela isolada, vai ficar sem receber visita, isso é normal, beleza? Mas são casos pontuais, justificados e fundamentados, beleza? Para a gente acabar essa parte, essa primeira partezinha aqui, o Estado poderá, é assim que eles colocam na prova. O verbo poder significa que é facultativo, não é obrigatório. O Estado pode ou não fazer. O verbo dever, deverá, significa que o Estado não tem opção de não fazer, ele tem que fazer. Então o Estado, ele deverá solicitar à sociedade, solicitar a quem? À sociedade, ajuda nessa terceira fase da execução da pena e da medida de segurança. Ué, o que é medida de segurança? Essa é para os doidos. A gente vai ver no final da LEP, beleza? Que o cara ele não vai para uma unidade prisional, uma penitenciária, uma cadeia, um presídio. Ele vai para uma unidade prisional especial, né? Que é ali uma internação, beleza? Então o Estado ele pede ajuda à sociedade. Nós temos a PAC, a MAER, várias entidades civis que fazem esse auxílio de ressocialização, beleza? Para o apenado. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou salvar essa parte aqui porque é a primeira parte da LEP. Tranquilo? Eu gosto sempre de ir em blocos, igualzinho nos áudios.